Glórias a Deus. Livro de Mateus, capítulo 10, nós vamos ler somente um versículo. Quero lembrar, meu irmão, que você está num culto de doutrina. Culto de doutrina é um culto de ensinamento, é um culto de aprendizado. E você veio aqui esta noite para aprender da palavra de Deus. Amém? Mateus capítulo 10, versículo 16, tão somente diz assim a palavra do Senhor: Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Amém? Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Amém? Muito bem, queridos. Aqui nós vemos o Senhor Jesus, o nosso mestre, ensinando os seus discípulos, instruindo diante do que eles iam enfrentar, porque eles iam sofrer muitas perseguições. Eles iam sofrer muitos ataques, muitas afrontas. E Jesus diz o seguinte: eis que eu estou vos enviando para meio de lobos. E Ele está preparando os discípulos, para fazerem a obra de Deus. Mas esses discípulos, eles iam sofrer grande oposição, não somente dos de fora, não somente daqueles que eram legalistas, mas também dos tribunais, também dos próprios amigos, também da família, porque ainda hoje acontece isso, Muitas vezes alguém se converte ao evangelho, aquela família não entende o evangelho da forma que nós entendemos, e se levanta e tem oposição. Até hoje ainda tem muita oposição aos crentes, tem gente que não quer nem ver crente, e principalmente nessa época, aqui no princípio, da igreja, e Jesus está preparando eles para enviar, e Jesus exorta eles também dizendo assim: sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Eu confesso, meus amados irmãos, que eu fico muito maravilhado até hoje com os ensinamentos de Jesus. Jesus, de poucas palavras, ele tira assim lições preciosas para nossas vidas, que nós não conseguimos muitas vezes ensinar pregando 1 hora, 20 minutos, 50 minutos, 2 horas, mas Jesus, com poucas palavras, ele consegue ensinar coisas profundas para nossas vidas. E esse texto aqui é mais um desses tesouros que nós garimpamos nessa palavra de Deus, da sabedoria do nosso Senhor Jesus, e que esta noite nós vamos meditar um pouco sobre esse ensinamento, do Senhor Jesus, já que nós também somos discípulos de Jesus. Amém? Algum discípulo de Jesus aqui esta noite? Pois muito bem. O que me chama a atenção nesse texto aqui, queridos, é que a prudência e a simplicidade, ou a serpente e a pomba, eles são conceitos totalmente diferentes um do outro, totalmente antagônicos, um do outro. Eu não consigo conceber a pessoa ser prudente como uma serpente e simples como uma pomba, porque se nós formos analisar pelo meio natural das coisas, a serpente é um bicho que vive se escondendo, é arisco. Já o pombo, você vai numa praça dessa, como eu estava ontem lá na Praça do Ferreira, e fui resolver um negócio no centro, e peguei minha esposa e ficamos lá um pouco sentado, lá na sombra lá, vendo o movimento. E lá os pombos, você deve tiver um milho na mão, ele vem comer na sua mão. Inclusive nós estávamos numa lanchonete antes, e a Rosinha levou até um grande susto, porque um entrou na lanchonete, batendo nas asas, e assustou ela lá. Então, é meio difícil nós entendermos aqui com nossa mente carnal o que Jesus está querendo nos ensinar com relação a dizer que o discípulo crente
ele tem que se portar prudentemente como uma serpente e simples como uma pomba. Mas é isso que nós vamos ver esta noite, né? É essa verdade que Jesus nos ensina. Ele diz que nós podemos, se ele falou, nós podemos ser prudentes como as serpentes e simples como a pomba. E nós podemos, e nós vamos ver aqui esta noite, tá certo? Mas antes, eu queria definir para você, pelo dicionário, o que quer dizer prudente. Amém? A palavra prudente quer dizer aquele que é precavido. É saber pensar antes de falar ou realizar alguma coisa. Antes de eu pensar, antes de eu falar, eu penso. Antes de eu fazer alguma coisa, eu penso. Isso é ser prudente. Para no futuro não sofrer danos de sabores e consequências desagradáveis. Prudência é cautela, precaução, sensatez. E o que é simplicidade? Simplicidade é a forma simples de viver. Sem malícia, sem arrogância, sem prepotência. Amém? Então, simplicidade é a qualidade do que é simples. Humilde, sem arrogância. É assim que a gente vê uma pomba, né? Inclusive, a pomba na Bíblia é como um dos símbolos do Espírito Santo de Deus. Simples, sem arrogância, humilde, né? Então, queridos, essas duas qualidades devem constar na vida de um servo do Senhor. Prudência e simplicidade. Amém? Prudência e simplicidade. Então, prudência, como as serpentes. Para nós falarmos disso, primeiro vou dar uma aula aqui de biologia. Talvez você já conheça, mas eu vou lhe falar esta noite como é que é uma serpente, né? E por que Jesus usou a figura de uma serpente. Presta atenção aí que eu vou lhe dizer aqui como é uma serpente. Quais são as características de uma serpente? A serpente, ele é um animal de sangue frio, né? Eles são répteis, eles possuem escamas e são conhecidos como cobras, né? Essas são as serpentes. No nosso linguajar aqui cearense são as cobras. Uma das principais características das serpentes ou cobras, ela não tem membros locomotor. Cobra não tem perna, não tem braço, né? Ela não possui pés. Ela anda se arrastando, nós sabemos disso, né? E o seu esqueleto é composto da cabeça, as vértebras, né? E a costela. Ela tem uma pele muito elástica, estica a pele da serpente, da cobra, né? E ela se dilata também. Agora, uma das características que eu já vi muito em programas e documentários é que as cobras, ela tem uma elasticidade de abrir a sua boca até 180 graus. A bicha abre a boca que come um animal bem maior do que ela, bem dizer. E tem mais, os dentes dela são como serra, são para dentro. Por quê? Porque o animal não tem como voltar. O bichinho lá, o ratinho se bate, mas não tem como voltar. Depois que ela cravou os dentes, a tendência é vir para dentro. Não tem mais como voltar. Porque os dentes dela são assim para dentro, né? E abre até 180 graus. É uma bocarra, né? É uma bem maior do que suas presas. A serpente, a cobra, ela não tem orelha, irmãos. Mas assim mesmo, a orelha externa, né? Mas assim mesmo, ela consegue detectar o barulho pela vibração do solo. Pela vibração do solo, através do seu esqueleto. Ela sabe se alguém está se aproximando. Ela não escuta, mas ela sabe. Porque ela vê a vibração. E ela, pelo ar, pelas partículas do ar, né? Ela, pela sua língua, ela sente o cheiro pela língua. É por isso que ela só anda com aquela linguinha de fora, bifurcada assim. Ela está percebendo o cheiro. Se alguma coisa se aproximar, ela está vendo, né? Pela língua que ela percebe o cheiro, viu?
E as serpentes não enxergam como os homens. As serpentes, ela tem um sistema de infravermelho no globo ocular, que ela é capaz de ver no escuro, né? E ela vê pela temperatura do corpo daquele que está se aproximando dela. É tipo um infravermelho. Se algum animal se aproximar dela pela temperatura, ela enxerga. E pelo cheiro que a língua vai todo o tempo. Amém? Você já sabia dessa informação, né? Quem assiste aí Globo Ciência... Ixi, propaganda aqui foi péssima. Muito bem. As serpentes, elas vivem alerta. As serpentes, elas conseguem discernir o perigo de longe. Agora eu vou chegar onde eu quero chegar com tudo isso aqui que eu falei, né? Conforme eu falei, elas não são surdas, mas elas percebem tudo que está à sua volta. Elas têm uma sensibilidade incrível, né? E ela consegue, se alguém se aproximar, ela percebe tão rapidamente que ela ataca e já bate em retirada. E a serpente, ela também tem uma outra característica. Algumas pessoas dizem que elas dormem enroladas, já preparada para o bote. Né? Agora eu me lembrei do pastor Cláudio Duarte, que disse que ia comprar uma cama redonda para a sogra dele. Né? Já entenderam aí, né? Foi o pastor Cláudio Duarte, viu? Não bota a culpa em mim, não. Disse que ia comprar uma cama redonda para a sogra dele. Pois bem, queridos, a cobra ela já dorme preparada, enrolada, porque se alguma coisa se aproximar, ela já está com o bote preparado. Ela está sempre alerta. E Deus é tão sábio que até a cobra é necessária à natureza. Você sabia disso? Me pergunte, por quê, pastor? Porque ela é quem limita a quantidade de roedores. Ela é uma ótima caçadora de roedores. Porque se não tivesse as cobras para ir diminuindo os roedores, nossa cidade, a nossa nação ia ser dominada pelos roedores. Mas ela também come peixe, ela também come outros animais, sem ser roedores. Tem 321 no Brasil, tipo de cobra. Mas desses 321 tipos de cobra, só 26 são peçonhentas, venenosas, né? Então, queridos, esta é a cobra, né? É um animal que ao mesmo tempo é elegante e repugnante. É um animal que ao mesmo tempo é frágil, que uma criança pode matar, mas é um animal que também ao mesmo tempo é perigoso e pode matar um leão. Esta é a cobra, esta é a serpente, que é um animal traiçoeiro também, que é um animal que anda... Algumas pessoas dizem que ele é tão fascinante que tem determinado tipo de cobra que até hipnotiza as pessoas, né? Você já ouviu falar nisso? Tem um tipo de cobra aí que hipnotiza as pessoas, segundo alguns estudiosos aí, eu nunca vi não, né? Então, é um animal perigoso e dá medo. Tem alguém que tem medo de cobra aqui? O senhor disse que a gente ia pisar em cobra e escorpião, viu? Ah, perdendo o medo. Então, cobra faz tanto medo. É um animal tão peçonhento, tão assim, que se você for para um açude pescar, e você vê uma cobra na beira do açude, você já não pesca mais. Você fica com medo. Não tem aquele que diga, não, eu vou pescar. A cobra fica lá, eu fico aqui, eu não mexo com ela, não mexe comigo, eu vou pescar aqui. Não tem isso. E se tem, se prepare, viu? Porque ela é traiçoeira. Então, meus amados irmãos, quando Jesus diz, né? Eu vos envio como ovelhas no meio de lobo, e sejam prudentes como as serpentes. Quando ele pega essa referência da serpente, esse exemplo de valor, de prudência, ele está querendo dizer que existe uma qualidade indispensável que o crente deve ter, que é a prudência. Todo crente tem que ser prudente. O crente fiel tem que ser prudente.
naquilo que ele fala, naquilo que ele escuta, naquilo que ele pensa, naquilo que ele faz. O crente, ele tem que ser prudente como uma serpente. Amém? Posso ouvir um amém esta noite? Em Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27 diz assim, olha, Jesus contou a parábola falando que o homem prudente construiu sua casa na rocha, veio a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, mas a casa não caiu, porque estava edificada na rocha. Esse é o modelo de pessoa que eu e você devemos ser. Esse é o modelo que Jesus ensinou, que o servo, o homem e a mulher de Deus devem ser prudentes. Construir a casa sobre a rocha. Já o imprudente, ele construiu a casa sobre a areia. E na verdade a nossa vida espiritual não é diferente, meus irmãos. Os prudentes, eu não sei se tem algum prudente aqui esta noite. Se houver, eu já quero ver um glória a Deus, um aleluia aí. Se nós somos pessoas prudentes, a nossa vida, a nossa casa, a nossa vida espiritual, ela tem que ser alicerçada sobre a rocha que é Jesus. Porque quando vier as tempestades, quando vier os ventos, quando vier as tribulações, nós vamos permanecer firmes, porque eu e você, como prudentes do Senhor, a nossa casa, a nossa vida está alicerçado em Jesus Cristo, a nossa rocha. E nós não vamos cair, não vamos ruir, porque estamos bem alicerçados. Amém? Muito bem. Outra coisa que a serpente, né, ela consegue enxergar no escuro. É uma característica, né, da serpente que é prudente, enxergar no escuro. Isso é uma lição para mim e para você também, já que Jesus disse que nós tínhamos que parecer com a serpente, de nós vermos as coisas sem enxergarmos. E como é que nós fazemos isso? Pelo discernimento espiritual. Amém? É no discernir espiritualmente. A cobra, ela vê os inimigos dela de longe, no escuro. Eu e você, pelo discernimento de espírito, nós vamos ver quando vai chegando alguma coisa mal para nossas vidas. Quando tem alguma coisa, mesmo oculto, no escuro, nós vamos perceber pelo discernimento espiritual. É por isso que Jesus manda a gente ser prudente, né? A Bíblia diz que também os crentes, né? Nós temos discernimento. E é assim que a palavra de Deus nos ensina, lá em Hebreus capítulo 5, versículo 14. Porque diz assim, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Amém? Eu e você, nós que somos servos do Senhor, nós podemos discernir tanto o bem quanto o mal. E o que é discernir, pastor? Discernir é você perceber, é você distinguir, é você diferenciar. Isso é você discernir. Amém? E a Bíblia fala isso lá em 1 Coríntios, capítulo 2 e 10, diz que isso é um dom do Espírito Santo de Deus. Dom de discernir espíritos. Amém? Muito bem, queridos. E hoje, nos dias de hoje, é o que mais a igreja está precisando como dom, é o dom de discernimento espiritual, queridos. Porque nós estamos vivendo uma época que nós precisamos decidir quando as coisas vêm de Deus e quando não vêm de Deus. Quando as coisas são do bem e quando as coisas são do mal. Sabe por quê? Porque nós estamos na época, queridos, em que a igreja está vendendo aí toalha ungida,
bicicleta ungida. Você sabia que agora tem até bombom ungido para você comprar? Se você chupa um, passa dor de cabeça. Se você chupa dois, como é aquele negócio que dá no estômago? Gastrite, a gastrite vai embora. Se você chupa 3 bombom, o coração fica bom. Aí quanto mais bombom você vai chupando, porque é ungido. É verdade. Fica bom dessas coisas, mas pega uma diabetes, né? Tanto bombom. Mas nós precisamos discernir as coisas de Deus, queridos. Nós precisamos discernir as coisas espirituais. Nós temos que viver, e pelo discernimento, pelo Espírito, mas também pela palavra. Nós decidimos quando as coisas são de Deus ou não são, também pela palavra de Deus. Porque se a palavra nos orienta, se a palavra está aqui para isso, para nos guiar, para nos direcionar. Quem é o caminho, queridos? É Jesus. Amém? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Onde é que eu encontro Jesus? Na palavra. E se eu quero caminhar corretamente, eu vou caminhar por aqui. Quem é a luz do mundo, queridos? E onde é que eu encontro Jesus? Aqui a nossa lanterna espiritual, para não tropeçar. A palavra de Deus em Hebreus 4:12, ela mesma se explica. Ela diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Pela palavra de Deus também eu discerno aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Posso ouvir um amém esta noite? E o apóstolo Paulo, ele advertiu a igreja dos últimos dias, que somos nós, que nós devemos ser uma igreja prudente, né? Ele disse assim lá em 1 Timóteo 4:1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, são os tempos que eu e você estamos vivendo, apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. O que é apostasia? É você deixar a fé verdadeira, se agarrar com a mentira. Doutrinas de demônios, espíritos enganadores. E nós devemos ter discernimento espiritual. Amém, minha amada igreja? E nesses últimos tempos, é muita heresia, é muito engano por parte de Satanás, mas nós, eu e você, que estamos sendo crentes prudentes, que estamos firmados na rocha, nós podemos dizer como o apóstolo Paulo, porque eu bem sei em quem eu tenho crido. Só os que sabem em quem tem crido, só quem sabe, o poderoso a qual tem entregue a vida, glorifica ao Senhor aí esta noite. Amém? Até mesmo na nossa fé a gente tem que ter prudência, né? Muita prudência como as serpentes. Nós devemos ter prudência até mesmo na nossa fé. Muito bem, queridos. Outra característica da serpente é que ela é alerta, né? Ela é vigilante. E o crente tem que ser vigilante e alerta. Você se lembra que Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E tem gente que usa esse texto aqui para justificar o pecado, né? Não, eu pequei, sabe como é, né, pastor? A carne é fraca. Mas pecado não é vitamina, meu irmão. Se você está fraco, a vitamina é a Bíblia. A vitamina é oração, é comunhão com o Senhor, é intimidade com o Senhor. Eu pequei porque eu estou fraco. A carne é fraca, mas o pecado não é vitamina.
vai continuar fraca. E se é fraca, faz pecar, imagine se ela fosse forte. Né? A carne é fraca e faz a gente pecar, imagine se ela fosse forte. O inimigo pode atacar a qualquer hora. O que é que a palavra de Deus diz? Que o diabo anda ao nosso buscando a quem possa tragar. Ele pode atacar a qualquer hora. Então, se nós queremos ser crentes prudentes, vigiar. 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 Para não cair em tentação. Você sabia que tem animal na natureza, que nem os camelos, cavalos, dormem, as zebras, girafas, né? Elas dormem tudo em pé. Você sabia? Você sabe por que elas dormem em pé? Já está preparada para correr. Vigilando. Vigilante. Deus, tudo que Deus faz é bem feito, meus irmãos. Você pode dizer assim, pastor, o pastor disse que as cobras estão aí porque para comer os ratos, comer os roedores, aí Deus está sendo injusto com os bichinhos. Mas não. Porque Deus faz tudo bem feito. Ele faz o predador que caça com os olhos na frente, mas ele faz aquele que vai ser caçado com os olhos de lado, para ver. E ter a chance de escapar. Amém? Tudo que Deus faz é perfeito. Você já parou para ver isso aí? Você quer saber se um animal é predador ou se ele é uma caça, você olha para os olhos dele. O tigre tem os olhos do lado ou na frente? É predador, ele vai caçar. A zebra tem os olhos de lado ou na frente? Ela vai ser caçada. A galinha tem os olhos na frente ou de lado? É para ser caça, é para você morrer mesmo. Para alimentar as onças, para alimentar as raposas. Viu? Agora Deus colocou os olhos de lado para ela ter a visão melhor. Né? Ela tem a visão aqui melhor. Ela sabe se o caçador está se aproximando. Aí Deus dá essa oportunidade da bichinha escapar ainda. É difícil. Na frente de uma raposa, de uma onça. Só que Deus botou um motor de 400 cavalos no tigre, na onça, e botou um motorzinho de um Fiatzinho 147 na galinha. Aí fica mais difícil, né, meus irmãos? Mas muito bem, vigiar, né? Na vida espiritual também é assim, meus irmãos. Nós devemos estar prontos, não para fugir, logicamente, mas para resistir o diabo. Né? Agora tem situações que nós temos que fugir, como José fugiu. Mas nós devemos estar vigilantes. Outra característica da serpente é que ela anda escondida, ela não se exibe, ela não se amostra muito. Você viu ultimamente alguma serpente por aí, pela Avenida F, lá pelo calçadão da Avenida 5? Você encontrou alguma serpente pelo shopping esses dias? Ela anda escondida, ninguém quase não vê. Tá certo, vou aliviar mais. Se você for algum interior aí, agora recente, você viu alguma cobra por lá, no meio do mato? Não viu, porque ela não se exibe, ela não se amostra. Ela é prudente, né? Ela vive uma vida ali bem sem se exibir muito. E isso, querido, nós temos que também ter essa prudência de não querer aparecer demais, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque além de a pessoa aparecer demais para todo mundo, o capiroto também está vendo a sua atuação, né? E o capiroto está vendo lá se o camarada está com o coração lá inflamado para aparecer demais, aí ele vai inflamar mais ainda. E a gente tem que ter cuidado, simplicidade. E a gente tem que viver escondido. Que é isso, pastor? Escondido aonde, pastor? Atrás da cruz de Cristo, que é o melhor lugar da gente se esconder, meu irmão. Atrás do sangue de Cristo. O crente prudente, ele vive uma vida sem soberba, porque a Bíblia diz lá em Provérbios 16, 18, que a soberba, ela procede à ruína, à queda. Agora tem uma outra característica da serpente.
que Jesus mandou a gente se comparar com ela, é que ela de tempos em tempo, ela larga aquele couro velho e se renova. E eu e você, nós devemos nos renovar periodicamente também. Nós devemos mudar essa casca de vez em quando para uma casca nova, espiritualmente falando. Se eu já estou cansado espiritualmente, eu tenho que beber da fonte de Jesus, eu tenho que me renovar. Eu não posso viver mais da mesma maneira. Eu não posso me acostumar com casca velha. O Senhor não gosta de nada velho. O Senhor é aquele que diz: eis que faço novo a todas as coisas. E nós devemos nos renovar também. Eu não posso me acostumar com o couro velho, meu irmão. Eu tenho que me renovar. Eu não posso ficar na mesma. Tem crente que se acostumou. Vem terça, paz do Senhor. Volta, paz do Senhor. Vem quinta, paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor, vou para casa. E pronto. Não tem mais experiência com Deus. Não ouve mais o Espírito de Deus. Não tem mais revelação. Não tem mais prazer de estar em comunhão. Não tem mais prazer de estar na casa de Deus. Não tem mais prazer em oração. Não tem mais prazer em nada espiritual. Precisa mudar a casca velha. Se renovar. Isaías 40, capítulo 40, versículo 30 ao 31 diz: os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor, não sei se tem alguém aqui esta noite que espera no Senhor, renovarão as forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão, porque serão renovados pelo Senhor. Aleluias! Glórias a Deus! E nós devemos nos renovar, meus irmãos. Nos renovar. Sabe, eu tenho um medidor de temperaturas. Eu sei quando eu estou precisando de buscar a Deus. Quando eu estou esgotado, cansado. Eu sei. Não adianta a gente lutar, você também sabe. E a gente tem que nos recolher e buscar nos renovar. Buscar ouvir mais de outras pessoas. Buscar orar mais. Buscar ter uma vida mais para nos renovar. Amém, queridos? Muito bem. Essa é a serpente. Prudente com essas características. Mas também o Senhor diz que nós devemos ser simples como as pombas. Eu também vou dar aqui algumas características das pombas, tá certo? Que você vai também compreender mais um pouco sobre a vida das pombas, né? As pombas, elas aparecem mais de 30 vezes, esse nome pombas, na Bíblia Sagrada, né? De Gênesis Apocalipse. E ela, na Bíblia, ela é sempre apresentada como símbolo de simplicidade, de inocência, de gentileza, de afeição e fidelidade. A pomba, toda vez que aparece na Bíblia, ela usa uma dessas características para descrever as pombas, né? E o comprimento médio de uma pomba, médio, melhor dizendo, é de 30 centímetros, né? Aproximadamente. E quando ela está na idade adulta, né? O período de incubação de uma pomba são 18 dias. Durante 18 dias, a pomba é só um embrião. E depois é que ela vira um filhote, né? E quando nasce, o filhote das pombas, elas passam um mês dentro do ninho, para poder depois conhecer novos horizontes, né? E elas vivem ali daquele um mês, na mais completa dependência dos seus pais. É os pais que trazem a comida para ela ali, é ali que ela tem o seu mundo, é guardada, protegida, e é lá que elas vivem, né? As pombas são simples
e não são exigentes, acostumam-se com qualquer ambiente. Tanto é que são os animais que a gente mais vê nas cidades. Elas logo se habituam, né? São simples, elas, se você levar para o interior também, elas se habituam. Se trouxer para o Gereissati, elas se habituam. Elas não têm muito problema para a sua adaptação, né? Bem, e elas não são como as serpentes, são muito diferentes. Elas não trocam pele, elas não têm sensor infravermelho, elas não sentem o cheiro pela língua, são muito diferentes. E tem mais diferente, elas não vivem escondidas como uma serpente, elas vivem uma vida pública, né? Constantemente, né? Elas não se escondem, tá certo? E a vida da pomba é essa, elas nascem, crescem, comem, dormem, voam, se relacionam e pronto. Uma vida simples, não tem muita coisa para nós vermos com relação à vida das pombas, não. E é por isso que nós devemos aprender com a simplicidade das pombas. O Senhor, quando disse que a gente tinha que ser simples como elas, né? A gente tem que buscar viver uma vida como essa. Sabe por quê, queridos? Porque muitos de nós estamos fazendo ao contrário. Ao invés de a gente buscar ter uma vida simples, simplificar as coisas, muitos de nós estamos complicando as coisas. Ao invés de nós termos uma vida simples, nós estamos complicando as coisas. Tem gente que é complicada até demais, queridos. Tem gente que complica tudo. E quando Jesus, ele diz, meu irmão, seja simples como as pombas, né? Tem gente que é tão complicada até na oração. Tem gente que vai orar, enche o peito, fecha os olhos e diz, excelentíssimo e soberano, digníssimo e altíssimo Pai, estou diante da tua magnificência, magnitude, esta noite, juntamente com o grupo de pessoas altamente qualificadas, instruídas para te glorificar esta noite. E se Deus fosse como eu e você, a gente dizia assim, rapaz, cala a boca aí, deixa eu ver aqui o dicionário, que eu não estou entendendo nada. Patavina nenhuma. Se Deus fosse como eu e você, talvez ele fizesse até isso. Porque a gente às vezes procura complicar em tudo, né? Porque a oração é coisa simples, é uma conversação nossa com Deus. Pai, eu estou diante de ti, eu estou necessitando, eu quero te agradecer, eu te louvo. E acabou-se. E se Deus, né? Ou melhor dizendo, se a gente, diante de Deus, a gente tem que buscar ter uma vida simples. E não só diante de Deus, mas verdadeiramente buscarmos ter uma vida simples, né? A Bíblia, ela nos instrui a isso. Às vezes a gente lê a Bíblia para simplificar a nossa vida, a gente lê a Bíblia e complica mais ainda. E é por se complicar mais ainda, tem pessoas que leem a Bíblia e complicam mais ainda, é que tem um bocado de heresia por aí e falsas doutrinas. Porque tem versículos que não tem o que se explicar. Mas tem gente que arruma um jeito de complicar aquela coisa que é tão simples. Quem tiver sede, vem a mim, que eu vou saciar a tua sede. Tem alguma coisa difícil nisso? O que Jesus está dizendo? Que aqui a gente tem sede, desejo de estar na presença dele, venha que ele vai saciar. Mas tem gente que complica isso aí. A Bíblia é para simplificar as nossas vidas, né? E tem gente que complica. A fé que nós temos é algo simples, não é complicado. Aqui nós dizemos que nós queremos pregar o evangelho simples. Você sabia que Deus é simples? Moisés chega diante de Deus, Senhor, o que é que eu vou dizer lá para aquele povo, Senhor? Aí Deus diz, vem cá, Moisés, que eu vou dar uma aula de teologia para dizer quem eu sou, para você dizer o povo. Foi assim? Não, Deus disse assim, Moisés, vai lá,
diz que eu sou quem mandou você. Acabou-se. Simples. Jesus, João Batista está preso, estava ameaçado de morte, ele fica inseguro, chama 2 discípulos dele, João Batista, e diz: rapaz, vai lá em Jesus e pergunta se é ele mesmo, aquele que havia de vir, que agora eu estou aqui preso, eu estou me sentindo inseguro. Os discípulos de João Batista chegam para Jesus: Jesus, João Batista está perguntando se você era mesmo que havia de vir. Aí Jesus manda ele sentar, vai dar uma aula de teologia, Olha, nas escrituras, no Antigo Testamento, tudo estava apontando para que eu vinha, está aqui Isaías, Não. Jesus diz, olha para os discípulos e diz assim: olha, tu chega lá para ele e diz assim, os cegos estão enxergando, os aleijados estão andando, ele está fazendo um bocado de milagre aqui, pronto. Tem mais alguma dúvida? Sou eu? Jesus quis dizer isso, não é verdade? Então, queridos, o Evangelho é simples. E nós temos que ter uma vida, buscar ter uma vida de simplicidade também, em tudo. Amém, queridos? Pelo amor de Deus, meus irmãos, pregue o Evangelho simples. Nós precisamos de simplicidade nas conversas, no trato com as pessoas. Nós precisamos de simplicidade no estilo de vida. Nós precisamos de simplicidade até no nosso padrão de consumir as coisas. Nós temos que ter simplicidade no nosso modo de ser, sem exibicionismo, Nós precisamos ser simples até mesmo na maneira de servir a Deus, de liderar. Nossa vida tem que ser uma coisa simples. Nós temos que viver uma vida de simplicidade. Tá certo? Tudo na vida possui uma maneira simples de ser feito. Só não confunda, meu irmão, simplicidade com facilidade. Não é porque eu vou ter uma vida simples, eu vou encontrar facilidade em muitas coisas. Mas com certeza, uma vida de simplicidade vai me fazer alcançar muita mais vitória facilmente. Amém, queridos? E apesar desses dois opostos, a prudência da serpente e a simplicidade da pomba, são coisas que eu e você necessitamos ter. Nós devemos ter uma prudência no nosso modo de viver e uma simplicidade ao mesmo tempo. O que Jesus queria dizer, para mim e para você, é que mesmo diante das lutas, das perseguições que iam haver naquela época, e nós hoje, das lutas, das dificuldades, nós temos que ter prudência em tudo nas nossas vidas e devemos ter uma simplicidade em tudo nas nossas vidas, meus irmãos. Esse é o grande segredo. Essa doutrina esta noite é para que nós possamos entender que se nós buscarmos ter uma vida desta forma, com certeza eu vou ter uma vida mais e mais abençoada na presença do Senhor. A simplicidade, ela deve ser acompanhada da prudência. A minha vida simples tem que ser uma vida acompanhada da prudência. Agora não confunda também uma vida de simplicidade com ser bobo, besta, abestalhado, otário. Não confunda. Simplicidade não quer dizer isso. Amém? Porque a pessoa pensa que para a pessoa ser simples, todo mundo tem que... Não. Não é isso. Você tem uma vida simples, mas sempre tendo uma vida de prudência, e dentro dos limites da palavra de Deus. E existe por aí, meus irmãos, muitos lobos devoradores tentando enganar, o povo de Deus. Tem muita coisa por aí hoje, nas televisões, nas rádios, e nós devemos ter prudência em tudo,
e ter uma vida de simplicidade. Mateus 7,15, Jesus diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Agora nós podemos sim ser prudentes e simples ao mesmo tempo, a fim de obedecermos ao Senhor Jesus, né? Devemos ser prudentes para identificar quando o mal está se aproximando e fugir dele, e devemos ser simples para fazer o bem, e alicerçados na terra firme da palavra de Deus. Amém, queridos? Então é essa a vida que nós devemos buscar diante de Deus. Uma vida de prudência, mas de simplicidade. Uma vida que nós devemos estar atentos, vigilantes, ter cuidado com aquilo que nós falamos, pensamos, com aquilo que nós realizamos, com aquilo que nós muitas vezes executamos, e ter cuidado para ter uma vida simples, para que em nossas vidas o Senhor sempre venha ser destacado em nossas vidas. Amém? E nós temos essa missão de vivermos assim para que o reino dos céus seja anunciado através das nossas vidas. Uma vida com sabedoria, uma vida com discernimento e uma vida respaldada pelo direcionamento do Senhor. Amém? E que esta noite eu sei que nós vamos orar aqui para que Deus venha cada vez mais nos dar essa percepção espiritual, para que nós tenhamos uma vida de acordo com a sua vontade. Você pode aplaudir o Senhor Jesus esta noite? E vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Eu lhe convido a colocar sua